que é um livro. Para tentar responder, eu trouxe um livro que chama Guerra do Fogo, é um dos meus livros preferidos, e é um livro que foi escrito por um belga, era um especialista em paleontologia, ele estudava pré-história. E é uma das únicas histórias que acontece no passado. Eu vou ler o trechinho, eu quero que vocês imaginem as cenas que eu estou lendo agora. Capítulo 1, A Morte do Fogo. Os Olamur fugiam dentro da noite tenebrosa. Loucos de desespero e fadiga, tudo lhes parecia inútil diante da suprema calamidade. O fogo estava morto. O fogo era criado dentro de 3 gaiolas. 4 homens e 2 guerreiros o alimentavam noite e dia. Assim era desde as origens da horda. Mesmo nos dias mais negros, o fogo recebia a substância que lhe dava vida. Havia atravessado rios e pântanos, fora protegido da chuva, das tempestades e inundações, sem nunca cessar de azular-se de manhã, ensanguentar-se à noite. Seu rosto poderoso afastava o leão preto, o leão amarelo, o urso das cavernas, o urso cinza, o mamute, o tigre e o leopardo. Então, nessa primeira passagem se abre um portal para um tempo imemorial, um tempo que a gente só pode apenas imaginar. Esse é o poder da literatura e o poder de um livro. Você abre e arranca dele uma história, como dizia a Tatiana Belin, que é uma escritora que eu gostava muito. Ela dizia que o livro é o mais mágico de todos os portais. E eu acredito também, porque a cada leitor esse portal se multiplica. E o que é a escrita? A escrita já está aqui também, nas cenas da caverna, nas cenas em que você percebe imagens e desenhos escritos, né, que são a marca que o ser humano vai tendo necessidade de deixar. Será que esses desenhos pré-históricos, naquele momento as pessoas sabiam que seriam lidos tanto tempo depois? Será que elas se importavam com isso? Por que elas fizeram aquelas marcas? Que livro era esse? A segunda pergunta que eu queria fazer é: o que é a literatura? E para isso eu trouxe um livro de mitologia grega. O que é ser autor? Está dentro dessa pergunta também, porque se você faz parte desse clube, que é o Clube da Literatura, você está entrando dentro de uma coisa que chama Biblioteca Infinita, que é uma palavra do Borges, um escritor maravilhoso. Ele considera que os livros, a autoria, o compartilhamento das suas histórias é uma maneira de entrar dentro de um registro que permanece através dos séculos e fala da experiência humana. Agora, para você falar dessa experiência, você não precisa dizer eu acordei, eu fui até a esquina, eu senti medo. Você pode usar uma estrutura de mito. Quando a gente lê as histórias do Hermes, quando a gente vê as histórias Afrodite, você vai perceber no relacionamento entre os deuses pequenas sutilezas da psique humana. Então, todas as histórias, todos os caminhos levam a Roma. A gente está falando do ser humano, a gente sempre está falando da experiência da vida. E dentro dela você pode ser um autor que recorta uma história, conta do seu jeito. Mesmo quando a gente lê. Se eu ler essa história, eu vou fazer uma pausa. Vou falar da Medusa e vou ficar emocionada. Eu vou falar do Pégaso e vou parar. Se eu parar nesse momento, eu estou sendo autora. Porque o meu ouvinte vai prestar atenção justamente nisso. A cada leitura também eu vou mudar. Porque eu posso estar cansado um dia, estar mais otimista outro. É isso que as crianças sempre odeiam nos pais, né? Que eles pedem para contar a mesma história exatamente igual todos os dias. E os pais não conseguem, porque a cada dia eles contam a história de uma maneira. E assim são as histórias, renováveis, é o brinquedo que nunca gasta. Esse é Divinas Aventuras, que são as histórias da mitologia grega que eu adaptei. E ele foi ilustrado pela Maria Eugênia, é um livro que eu tenho um carinho especial. E eu queria ler sobre Poseidon, Deus do mar. Meu mundo é imenso, maravilhoso, repleto de vida e mistério. Todo ser humano se acha sob encantamento de minhas águas. Meu nome é Poseidon, sou o Deus dos mares. Sou eu quem desmancha os castelos de areia construídos à beira de meus mares, para que vocês, crianças humanas, aprendam desde cedo a usar cada vez mais a imaginação. Sou eu quem assiste os romances dos jovens apaixonados que visitam minhas praias quando chega o verão. Sou eu quem deposita as mais lindas conchas e estrelas do mar nas areias suaves, para que todos percebam a delicada beleza de minhas criaturas. Quem sabe ver com os olhos da mente, percebe minhas longas barbas brancas, misturadas à espuma das ondas que estouram contra as rochas. Quem sabe ouvir dentro do coração,
escuta o canto inesquecível de minhas belas sereias. E quem sabe sonhar pode ser meu convidado e visitar meu castelo oculto nas profundezas marítimas de meu reino eterno. O que é o tempo na literatura? O que significa você olhar uma história e ela acontecer, digamos, no século XIX, uma história do Machado de Assis, Capitu. Você vê aqueles olhos, você imaginar aquelas roupas, as descrições, você imaginar a pré-história. Você lê um livro do Rei Arthur, está na Idade Média, por exemplo, e você se transforma na Morgana. O que é esse tempo? Então, o livro é a máquina do tempo, mas é um tempo que também pode jogar para o futuro. Ele tem o eco do passado e o eco do futuro. Ele joga para o futuro na medida em que você lê uma ficção científica, aquilo que não existe, Eu, Robô, do Isaac Asimov, será que um dia vai existir? Então o livro é sempre um bilhete de transporte, um transporte maluco, inesperado, e que vai abrir portais dentro de você. Agora, esse aqui é uma proposta diferente. Esse é um livro sem tempo. É uma história que chama Koan, é uma técnica do Zen budismo, e ela foi escrita por um Zen budista que eu admiro muito, é um mestre, Dosho Saikawa. É uma história muito simples, se a gente pensa, sobre um peixinho atravessando o mar, mas ela fala da jornada da vida. Então, as crianças que eu já li para várias, elas adoram a parte que o peixe sai do mar e vê a praia. É a parte preferida da maior parte das crianças. Os avós, para os quais eu já li, se preocupam muito com o pedaço em que ele morre. E tem gente que gosta quando ele renasce. Tem gente que prefere quando ele é perseguido por um tubarão. Então, a cada vez que eu leio essa história, eu vou captando pela reação das pessoas como está a vida delas, onde elas estão se preocupando, o que elas refletem numa história assim. Então, a técnica do Koan são histórias sem tempo. Histórias que existem, vão sempre existir, elas acompanham a humanidade, por isso eu quis começar com a pré-história, né? São os mitos mínimos, né, que eles falam, uma técnica de narrativa mínima, muito simples. Mas só o mestre é capaz de fazer realmente, porque elas são densas de significado. Cada vez que você lê, você descobre um lado novo, né? E são histórias que te acolhem, histórias de compaixão. Então não é que as coisas foram inventadas hoje em dia. As narrativas, a literatura, ela nasce desde o início do mundo.